Fala galera, Fábio Gideon aqui para mais uma entrevista aqui do Portal do Gida. E não tinha como não fazer essa entrevista, porque é uma área que a gente já bateu muito aqui, a gente tomou muita porrada por causa disso, e hoje a gente está vendo a realidade da situação no estado do Rio de Janeiro. Então, você que acompanhou aí no meu canal vários vídeos falando sobre a suposta máfia do reboque, que a gente já apresentou aqui várias provas aqui do que existe, hoje eu não poderia deixar de entrevistar o deputado Rodrigo Amorim. Tudo bem, Obrigado, deputado? Tudo bem, Gideão? Como é que tá essa força? Tranquilo? Obrigado pela oportunidade. Primeiro, da gente falar de um tema importante, que é essa questão da máfia do reboque, e conversar um pouco o que aconteceu em cada operação dessa, o que levou a gente a deflagrar essa guerra contra a máfia do reboque. Para nossa audiência entender logo, assim, a gente aqui já começa com o pé na porta, a gente não tem meio termo. Eu não vou nem te apresentar porque todo mundo já te conhece. Bora. Meu irmão, existe ou não a máfia do reboque? Meu irmão, existe a máfia do reboque, que é uma das maiores máfias do Brasil. Na realidade, a gente começou a receber muitas denúncias das pessoas dizendo que estavam acontecendo covardias nessas operações. E a gente começou a entender. Quando eu falo a gente, eu estou me referindo ao deputado Felipe Poubel, ao deputado Alan Lopes, e eu, Rodrigo Amorim. A gente começou a entender como aconteciam essas operações. E, em primeiro lugar, entendemos que havia ali um único contrato de reboque no Rio de Janeiro, que é um contrato do Estado através do Detro, com uma empresa chamada APL, um contrato de mais de 50 milhões de reais, e através desse contrato, nenhuma outra instituição ou polícia tem contrato de reboque. Então, todos os reboques no estado do Rio de Janeiro, em todas as operações policiais, todas as blitz, todas as operações do Detran, lei seca, todos os contratos, todos os reboques são fruto desse contrato com a APL. E a partir daí, o Estado, à medida que fosse precisando dos reboques, usava esse contrato, o que por si só já está errado. Do ponto de vista do direito administrativo, você não pode partir de um contrato que ele está escalado para suprir uma certa necessidade, que é a necessidade do Detro, e o Detro tem a missão somente de fiscalizar o transporte de passageiros, o transporte clandestino de passageiros. Da APL hoje? Olha, é um contrato que ele vai terminar agora, é um contrato que já vem de muito tempo, mas o que está errado, o que eu bato na tecla que está errado, é que cada instituição, à medida que tem a sua demanda de reboque, ela tem que ter o seu próprio contrato. Já está errado do seu ponto de vista administrativo aí, já há prejuízo para o erário público aí nesse ponto. Se a gente tivesse uma licitação para cada entidade que utiliza reboque, a gente teria uma demanda muito maior, consequentemente um preço menor, e aí o erário sair lucrando. Era essa a pergunta que eu ia te fazer aqui, deputado. O que vocês estão batendo hoje é fruto de uma raiz que começa lá atrás. A gente está aqui colhendo o fruto de algo que já começa errado. Perfeito. Tá? Existe hoje uma fiscalização com relação a esses contratos? Porque, assim, tem coisa que a gente não pode afirmar aqui, que a gente não tem prova, mas que toda a população sabe que acontece. Eu acho que um dos maiores casos hoje de corrupção dentro da política são contratos de licitações aí, contratos fraudulentos. Vocês chegaram a fiscalizar isso e por que esse contrato ficou tanto tempo aí até ser fiscalizado dessa forma? Será que não teve ninguém ou que poderia fiscalizar ou existia ali um conluio ali para que esse contrato existisse? O que vocês viram aí de acordo com o teu trabalho? A coisa ia seguindo. Certamente isso interessa alguém poderoso, e a gente está chegando lá. O fato é que a gente focou a fiscalização em duas grandes áreas. Primeiro, as fiscalizações na rua. Sim. A gente precisava entender o que estava acontecendo com você, motorista de aplicativo, você cidadão comum que está trafegando na rua, às vezes é parado numa blitz irregular, eu falo que é regular, que são várias irregularidades, e sofre as covardias que a gente tem visto a população sofrer. Então a gente está na rua fiscalizando as blitz. E num segundo momento, em paralelo a isso, a gente, na Assembleia Legislativa, nós temos lá instituída a Comissão de Combate à Desordem Urbana, presidida pelo deputado Alan Lopes, e uma CPI dos serviços delegados, inclusive o serviço delegado de transporte, que a gente tem, obviamente, uma relação ali no serviço de transporte com o Detro. E a partir daí nós juntamos as forças, tanto da CPI quanto da Comissão Especial, com o apoio da presidência da Assembleia, que isso foi indispensável e tem sido indispensável para a gente. Sim. E a partir daí a gente começou a conjugar as fiscalizações na rua com as ações no gabinete, nas CPIs, com as oitivas, com as audiências públicas. A partir daí nós chamamos a diretoria do Detro e constatamos ali um absurdo. Primeiro, esse absurdo do contrato que eu já narrei. Depois, a própria empresa PL, ela tem por objeto o reboque
E, na verdade, ela não tem nenhum reboque. A própria dona da empresa, a preposta da empresa, manifestou isso em audiência pública. A partir daí, a gente conseguiu entender que essa empresa ela faz o serviço de reboque, ela faz o serviço do pátio e ganha por isso as diárias, e, ao final, ela faz o leilão do carro. Ou seja, é a mesma empresa interessada nas 3 esferas, atuando da mesma forma. Se ela ganha com leilão, o intuito dela óbvio, é quanto prender, mais quanto rebocar, mais prender, mais ela vai quanto ter mais carro pro rebocar, leilão. ela reboca com a taxa do reboque, ela ganha com a taxa do reboque. Quanto mais carro tiver, mais volume, ela ganha nas diárias do pátio. E quanto mais volume de carro, mais ela leiloa.